Hoje estamos aqui com mais um vídeo, então, para abordarmos e conversarmos um pouquinho sobre mediunidade na infância. Um assunto importante e que com certeza faz parte da vida de muitos pais, educadores, que buscam também uma compreensão maior de como lidar com essa situação. Sobre a temática, meu filho ouve e conversa, e vê amigos invisíveis, o que eu devo fazer? Queremos convidar você que nos assiste para dois momentos. Assistindo esse vídeo com uma orientação e uma explicação um pouco mais científica de como acontece esse processo, e um outro vídeo então com a entrevista, um relato de Luíse, que vai abordar então este assunto, com a visão de uma criança. Uma criança então que já conversa, que já tem contato com esses amigos invisíveis e vai então contribuir um pouquinho, com a sua experiência. Então, para iniciarmos, talvez você fique pensando, mas o meu filho não ouve, ou o meu filho só vê, ou o meu filho simplesmente conversa com amigos invisíveis. Mas como isso? Por quê? Porque algumas crianças têm essa sensibilidade maior e outras não têm. Eu quero trazer essa abordagem justamente de uma explicação biológica e fisiológica do organismo humano. Existe dentro do nosso corpo, aqui localizado num cérebro, dentro do nosso cérebro, uma glândula chamada pineal. E é a partir desta glândula que nós vamos compreender então como que funciona esse processo de mediunidade, que inicia na infância ou simplesmente na adolescência, quando ela é despertada, ou ainda na fase adulta, ou simplesmente tem algumas pessoas que passam a sua existência sem ao menos perceber que isso estava ali o tempo todo com elas e buscando alternativas de compreensão da sua saúde e, por algum motivo, talvez desconhecimento, o que é mais comum, não souberam então lidar com esta situação. Mas voltando ao caso das crianças, é muito importante nós compreendermos que cada fase da vida ela tem uma etapa que deve ser respeitada. E essa etapa que deve ser respeitada não é só a nível psicológico, nem a nível simplesmente de desenvolvimento psíquico, e sim questão orgânica e fisiológica do organismo. Se a gente parar para pensar na infância, a gente vê que as crianças têm um desenvolvimento muito voltado para a brincadeira, para uma questão verdadeira, uma questão de desenvolvimento natural do seu corpo. Até chegar então na fase da puberdade, onde começa um boom hormonal. E é a partir daí que eu quero iniciar aqui com vocês então essa abordagem, como eu disse, falando um pouquinho aqui dessa glândula chamada glândula pineal. Essa glândula pineal, ela está localizada no centro da nossa cabeça e ela é responsável justamente por uma comunicação, digamos uma comunicação direta, com a questão da espiritualidade. Ela funciona como uma antena, ela capta, como um receptor, informações acerca daquilo que está vindo de informações do perispírito, ou também levando informações, estímulos aqui da vida física para o outro lado também. Bom, na infância, essa glândula pineal, ela tem uma tarefa muito peculiar, E aí eu já respondo para você que nos assiste a questão por que algumas crianças têm isso mais aguçado e outras não. Justamente está no formato desta glândula, na questão de um próprio ser, que veio então a reencarnar com um propósito neste mundo. Então não é errado e nem fique preocupado se o meu filho ouve, se o meu filho não ouve, e como lidar com isso, se não ouve, se não tem amigo invisível, tem algo errado. Não tem nada de errado nisso.
certo? Porque isso faz parte justamente do desenvolvimento psíquico, da jornada psíquica de seu filho. Muito bem, a glândula pineal, portanto, ela tem essa tarefa, né, digamos, de um relógio cronobiológico do nosso corpo. Ela é responsável por liberar um hormônio chamado melatonina. Qual é a função desse hormônio melatonina? É o ritmo. Ele é liberado principalmente na ausência de luminosidade, ou seja, ele controla o ritmo principalmente do sono. Então, quando essa criança ela tem essa glândula pineal, digamos assim, um pouco mais desenvolvida em termos de capacidade de percepção no seu entorno, né? A gente diz que a criança, na verdade, tem uma sensopercepção. E é isso que acontece na infância. Podemos até dizer que ao invés de a criança é médium. Não. A criança está tendo, na verdade, um escopo de mediunidade. Ela está tendo um primeiro contato com isso. Pois é neste momento em que a glândula pineal, então, começa o seu desenvolvimento. E a partir daí, então, a criança, ao atingir uma maioridade psíquica, um desenvolvimento psíquico, ela consegue, melhor dizendo, compreender isso que acontece com ela. Porque quando ela conversa com amigos invisíveis, ela é inocente, né? Ela está brincando, ela vê, ela relata, ela fala. E é por isso que no vídeo anterior, né, e a gente reforça que a comunicação entre o pai, né, e quando eu falo pai e mãe, é muito importante nesse sentido, para que a criança perceba que aquilo é algo natural, que por vezes pode ser amenizado quando ela atingir então a puberdade, ou então ela é aguçada, né, nesse sentido. Ou seja, ela vai tendo um ritmo de desenvolvimento. E é por isso, então, também que cada coisa tem o seu momento, que quando se chega na puberdade, o que acontece? A glândula pineal, né, juntamente com um conjunto de outras glândulas que formam o sistema endócrino, que é a glândula, portanto, da hipófise, também chamada de pituitária, é que começa a controlar todo o nosso organismo em termos de hormônios sinalizadores e de desenvolvimento, principalmente sexual. Então, quando isso acontece, a criança ela já está preparada para isso. E é por isso, esse é um dos motivos que nós não podemos acelerar o processo. Porque quando se estimula a criança ainda nessa fase de infância, e nós podemos citar aí, de repente, até os 7 anos de idade, mais ou menos, que é pela bibliografia espírita, onde se fecha, né, um ciclo, é que a criança então tem este boom, digamos assim, esse primeiro momento das anteninhas ligadas da glândula pineal. E o que é muito importante também a gente deixar aqui registrado é que existem alguns transtornos causados por esse momento, por essa questão de mediunidade, né? Como já citam em algumas bibliografias, o TDA, dislexia, o sonambulismo, alterações no sono, algumas funções orgânicas do organismo, a dupla vista, né, que às vezes a criança está olhando uma coisa, mas ela está vendo duplicado, ou seja, ela está vendo, por exemplo, este cérebro, mas ela está vendo também um outro cérebro aqui do lado com um feixe luminoso. Então ela tem uma visão que transcende simplesmente o físico, certo? Então quando a gente vai falar sobre isso, sobre mediunidade na infância, o que eu devo fazer, eu continuo dizendo, respeite e converse de uma forma muito natural. É claro que esse assunto não é um assunto simples e tampouco ele vai ser esgotado nesse único vídeo, pois existe todo um envolvimento neurológico por trás disso tudo, fisiológico, seja orgânico ou energético. Existe também uma questão que envolve muito a psicologia, a biologia, o funcionamento do corpo como um todo. E aí, pais, eu reforço para vocês,
sem sombra de dúvida, que além de conhecer como se dá o mecanismo da mediunidade, né, como se dá, hoje eu trouxe para vocês aqui apenas um pouquinho de explicação a respeito da glândula pineal, pois é do nosso objetivo trazer para vocês então uma explicação um pouco mais didática e de fácil compreensão no que tange então esses processos neurológicos e endócrinos que existe no organismo a gente fala na infância, mas ele inicia na infância? Não. Isso tudo já inicia até mesmo antes de você saber que você vai receber um filho em sua família. É um processo que a gente não se lembra, mas a criança que vem com essa habilidade, sem sombra de dúvida, em algum momento durante seu desdobramento, e o que é isso, desdobramento? É durante o período de sono, que você então vá articulando, podemos assim dizer, né, com esse ser que posso talvez aqui me aventurar a dizer que será então candidato, né, para estar em sua família, dotados de determinadas habilidades. Então, quando você recebe essa criança, mesmo que você não lembre, você já a aceitou muito antes dela ser atraída para o seu, no caso da mulher, né, para o seu útero. E aí começa toda uma conexão. Então, não é simplesmente uma coisa que acontece da noite para o dia. Isso já vem predisposto no psiquismo deste ser. E com certeza ele tem uma missão para a humanidade. E é isso que importa. Você, pai, como eu disse no outro vídeo, um livro muito importante, que filhos são espíritos. E é quando você começa a respeitar o seu filho na sua individualidade, na sua jornada psíquica, compreendendo neurologicamente como conduzir cada passo, com certeza você estará executando a sua tarefa de educador. Porque assim é a tarefa de um pai e de uma mãe. Portanto, achamos por bem, né, trazer essa abordagem da glândula pineal, porque de fato é a glândula principal nesse contexto todo da mediunidade. Assim também já falo, você adulto, que todos nós somos médiuns, uns uma sensibilidade maior, outros uma sensibilidade menor. Alguns têm visão, outros não. Alguns psicografam, outros não. Alguns ouvem vozes, outros não. Alguns têm a intuição e vozes articuladas que direcionam determinados caminhos e condutas. Alguns são médios de incorporação e por aí vai. Na infância não é diferente. O que é diferente na infância é não estimular este momento, é deixar com que o próprio organismo haja da maneira correta e do seu reloginho cronobiológico determinado pela glândula pineal. Se você está um pouco curioso sobre este assunto, pesquise um pouquinho sobre a glândula pineal. Glândula pineal, espiritualidade. Recomendo também você procurar alguns videozinhos do Dr. Sérgio Felipe, que aborda esses assuntos da glândula pineal. Inclusive tem estudos científicos a respeito disso, né? Da cristalização dessa glândula pineal. Então não é algo que a gente traz aqui para vocês, né, através da minha pessoa hoje, sobre uma visão espiritual, mas algo com evidências científicas do processo. E como eu disse para vocês, este assunto não esgota por aqui. Ele continuará sem sombra de dúvidas. E se você aí se sentir atraído por este assunto, continue nos assistindo, que logo em breve teremos uma outra linha de abordagem, posso assim antecipar para vocês, baseado simplesmente nas questões neurológicas e como você pode então ajudar o seu filho
nessa questão, não simplesmente de mediunidade ou saber identificar, mas para a vida. Como estimular e como perceber e como lidar em várias circunstâncias. E eu fecho aqui novamente, convidando vocês então para assistir o segundo vídeo, com a presença da Luíse, falando um pouquinho sobre seus amigos invisíveis. E até um próximo momento, com uma abordagem ainda um pouco mais científica e detalhada deste processo neurológico e psíquico de cada ser. Até mais!